Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. O tema que a gente vai tratar hoje na entrevista, o assunto, para ser mais exato, já foi definido como onda de medo, onda de horror, excesso de abuso, intolerância, medo. Não, nós não estamos falando de nenhuma sessão do Senado nem da Câmara do Congresso. Nós estamos falando de um modelo, de uma doutrina que ganhou força, né? Ela remonta, né, historicamente falando, lá no começo do século XX, mas o nosso convidado vai falar com mais propriedade do que eu, e foi crescendo, foi se arvorando até chegar no que chegou hoje. Mais recentemente, ganhou musculatura, né? E chega no que chega hoje, né? Na verdade, nós estamos falando do fascismo. E esse tema foi tratado nesse livro que eu me permito mostrar para vocês, Fascismo, o Primitivo que Volta, pelo ex-deputado, dirigente sindical, nosso amigo Hamilton Pereira, que nos dá a honra da presença e hoje participa conosco de mais essa edição para falar desse tema tão preocupante, dos riscos que implica. Enfim, na conversa vocês vão entender melhor. Hamilton, obrigado pela sua presença mais uma vez, bem-vindo. Foi uma satisfação receber. É uma alegria. Eu que agradeço, né? Na realidade, o convite de vocês, né? Numa vez anterior, a gente meio que fez um introito do assunto que nós vamos discutir hoje, né? Eu estava, então, produzindo o livro e depois a gente acabou conseguindo confeccioná-lo e vamos fazer o lançamento dia 27 agora, né? Então, é uma satisfação voltar aqui para a gente tratar disso, inclusive fica aberto o convite aqui para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, para que dia 27, no Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, a gente possa estar juntos. A gente vai fazer uma noite de autógrafos e o lançamento oficial do livro Fascismo, Primitivo que Volta. 27 de maio às 18 horas. A partir das 18 horas. 18 horas, segundo o convite aqui, com a presença do também ex-deputado Zé Dirceu. Mas vamos lá, vamos começar. O que é fascismo, Hamilton? Bom, vamos lá. O fascismo, eu fiz foram 3 anos de pesquisa para chegar a essa obra com uma certa definição do que é o fascismo. Na realidade, Zé Antônio, Luiz, todo ser humano, todo indivíduo, nós todos temos no nosso inconsciente um registro memorial de toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, né, já no século XVIII, século XIX, já pesquisavam esse fenômeno onde o indivíduo, às vezes, misturado a uma massa que está destruindo, ele abandona o seu estado racional, a sua capacidade cognitiva de racionalizar, e misturado na massa, aquilo que mais modernamente se convencionou chamar de efeito manada, né? A pessoa vai cometer atos que ela jamais cometeria individualmente, em sã consciência e tal. Ela, misturada, ela é tomada por uma energia, eu diria hipnótica, e que leva ela a cometer atos. Quem viu aquela ocupação de 8 de janeiro em 2023, lá em Brasília, nos prédios, né? Aquilo lá parecia uma horda de bárbaros, né? Você falava assim, poxa, nem parecem seres humanos do século XXI, porque é um ódio cego, inclusive contra tudo aquilo que se manifeste como símbolo do desenvolvimento,
da evolução civilizatória, arte, cultura, arte, o belo, o culto, né? Enfim, revolta. Né? E é interessante isso, porque isso está no inconsciente de todos. Eu tive um professor que fazia segundo grau, tive um professor, o Arthur era biólogo, na aula de biologia ele falava assim, o câncer tão temido por todos, né, essa patologia tão temida e tal, ele está dentro da gente. Ele falou, algumas pessoas manifestam e outras não. E o Arthur tinha uma teoria de que o câncer é um descontrole do nosso sistema de reprodução de células. Ele usava até um exemplo, ele falava assim, mais de 80% dos casos de câncer de garganta, esôfago, língua, acontece no Rio Grande do Sul, nos Estados do Sul, Santa Catarina, né, por causa do hábito do chimarrão quente. O que vai queimando as células da língua, da garganta, do esôfago e tal, e o sistema de reprodução de células vai reproduzindo, e chega uma hora que ele sofre um descontrole, começa a reproduzir sem parar, e essas células, se sobrepondo umas sobre as outras, vão formar os tumores, os nódulos cancerígenos e tal. Eu achei muito interessante porque quando eu vou pesquisar a respeito disso, desse comportamento primitivo, selvagem e tal, que tudo destrói pela frente, eu puxa, aquela vida, dá para fazer uma analogia com aquilo que o professor Arthur dizia, porque o fascismo está dentro de nós. Todo indivíduo tem um registro na sua memória, que a gente chama de memória primitiva, tem um registro das formas em que funcionaram ou que funcionou a sociedade. As formas de organização, as sociedades primitivas, as sociedades patriarcais. Né? Sociedades patriarcais contavam as mulheres junto com cavalos, bois e escravos e criados. A mulher era inferior e era para ser, quando ele ia exibir a riqueza dele, ele contava as mulheres junto com cavalos e bois. E tal. Essa foi a sociedade patriarcal, né? Inclusive do Antigo Testamento. Então. Extremamente machista, escravagista, isso está na memória. Né? Quando eu começo a pesquisar isso, no campo da psicologia, eu vou encontrar Freud dizendo que o inconsciente é infinitamente maior do que o consciente. Ele até tem uma figura de linguagem, ele fala assim, se você for comparar a mente humana, né, o consciente significa 5%, é como se fosse um grande iceberg, significa uns 5% que está acima daquela linha d'água e tal, que é o consciente, que é aquilo que você enxerga, aquilo que você toca, aquilo que você experimenta e tal. Ele falou 95% de todos nós temos um inconsciente que é infinitamente maior do que o consciente. Então, na prática, muitos indivíduos estão meio que no piloto automático, estão agindo inconscientemente. E é interessante porque daí, quando nós vamos pesquisando essa questão e o comportamento das pessoas, desde lá da Primeira Guerra Mundial, né, nós vamos perceber que essa coisa aflora quando aparece um líder, né, que tem essa capacidade de tirar isso do inconsciente coletivo, fazer com que isso aflore, e isso faz uma espécie de um eclipse sobre o cognitivo e a parte racional do indivíduo. O indivíduo, às vezes, retrocede, né, séculos no seu comportamento e começa a se comportar de forma irracional e incivilizada. Quando nós falamos em fascismo, e você coloca uma coisa que me interessa, que é essa questão primitivo que volta. Perfeito. Tá? Se a gente começa a fazer uma análise histórica, geralmente acontecem esses movimentos em momentos assim de crise, uma crise social, alguma coisa desencadeia. Sim. Que você colocou colocou muito bem. Isso aí está dentro das pessoas. Está dentro das pessoas. Tá? E alguma coisa, algum botão
acionado, isso aí volta, Gatilho. o gatilho, e vem como se fosse assim uma onda. Perfeito. Tem até aquele filme americano, né? A onda. A Onda, né? Mostrando. Né? Desrespeito exatamente. A gente, quando faz uma análise histórica, por exemplo, vamos colocar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa era aí a sociedade contra a burguesia, contra a nobreza. Encontrou-se aí os líderes, que era aí o pessoal que comandaram, mas aí houve aquela inversão de valores. De início era uma ideia assim, não, de uma coisa boa, sair, vamos fazer uma questão de liberdade, tirar a opressão, justiça, só que virou uma perseguição. Chegou-se aí ao diretório, o cidadão Robespierre, que mandava decapitar até cachorro, ele mandava decapitar, e por fim foi decapitado, tá? Mas eles tinham lá, nós temos uma luta. Quando a gente fala em fascismo, vamos pensar em Segunda Guerra, o que aí foi o nazismo, né, que é um Estado fascista, tá? As pessoas perguntam, tem muita diferença. Não, o nazismo é o Estado fascista mais direcionado para a ideologia alemã, mas é um Estado fascista. Perfeito. Né? Quando ele aflorou, quando ele começou a aflorar, foi porque as pessoas colocavam assim, ia colocar Lula, coitado do Lula, nada a ver. O Hitler, ele era um grande estadista e ele tinha um poder de palavra, ele tinha um poder de persuasão muito grande. E ele entendia o quê? O que eu entendo, né, da história, assim? Ele tinha, assim, na mesma época, ele criou aí um factoide, né, dizendo que os judeus eram a culpa da desgraça da Alemanha. Na realidade, a Alemanha estava num momento realmente de crise, tá? Por conta não dos judeus, mas por conta aí do Tratado de Versalhes, né, que colocou a Alemanha num estado desse tamanho, e ele precisava levantar o moral do povo alemão. E ele indicou o quê? Olha, o problema está ali, é o judeu. E ele fez uma nação. Pessoas assim, como eu e você, são pessoas normais, de repente, enlouqueceram. A noite dos cristais. Sim. Que eles, saíram para matar judeu, a população, não é SS, não é a população. Mas é isso. Tá? E hoje, ao meu ver, né, nós estamos voltando, acho que é isso que você fala, primitivo que volta, em algumas situações de fascismo. Sim. E hoje, o que está dando esse gatilho? Tá. É muito interessante isso, porque nós vamos ver no decorrer da história, veja que é interessante. Primeira Guerra Mundial. Começa em 1914. Geralmente isso que você narrou é fato. Acontece uma crise, geralmente crise econômica. A crise econômica geralmente exclui milhões de pessoas. Então, você está desempregado, mas nós vivemos numa era da propaganda. Você olha, inclusive em psicologia agora você trata isso como normose, né? Pessoas que posam com uma mesa cheia de cerveja, pizza, churrasco, dá a impressão que ela vive aquela realidade todo dia. E as pessoas que olham no Facebook falam assim, puxa, aquela vida, não? Eu devo ter algum problema, porque tá todo mundo feliz, todo mundo com a mesa cheia, não? E eu tô trabalhando, não paro de trabalhar, mal consigo pagar as minhas contas, né? Então, é um momento em que há uma massa frustrada, triste, sem ver muita perspectiva e tal. Quando surge alguém que fala o seguinte, olha, me coloca lá que eu vou resolver tudo. É o protótipo do super-homem, do poderoso que vai mudar tudo e tal. E geralmente eles vêm com esse discurso. O nosso país é para ser feliz. Essa crise, então nós temos que superar ela. Mas porque precisa de um Estado forte. E eu sou a força, eu tenho a força. Primeira Guerra Mundial, houve esse efeito por conta da crise, né? E
começaram a caçar judeus na rua. Judeus, ciganos, portadores de deficiência, negros, mendigos, gays, homossexuais. Bom, isso dura 4 anos. A Revolução Russa, 2018 termina a guerra, ao acordo, bom, o mundo respira aliviado. Bom, acabou a violência. Agora é um momento de paz, né? Fez-se os acordos, se dividiu lá os territórios e tudo mais, e acalmou. Dava a impressão que o fascismo havia sido derrotado e que não voltava mais. Por isso, o primitivo que sempre volta. 2022, só 4 aninhos depois do fim da guerra, 2022, Mussolini assume o governo. 1922. 1922. Mussolini assume A Itália. o poder na Itália, né? Não sem antes montar uma milícia, as camisas pretas, Sim. né? Aí surge o fascismo, né? O Partido Fascista ele já tinha montado em 1917, né? Em 1922 ele dá uma cara para isso, né? Ele nomeia isso. Não, eu tenho o meu exército e tal, as camisas negras, né? E que fazem inclusive uma marcha para Roma e tal. Espreme o imperador de tal maneira, o imperador, sabe aquela história de dar os anéis para não perder os dedos? Isso. Né? Então, coloca ele como ministro da guerra, do governo. E ministro da guerra, ele, já com o seu exército particular e tal, em pouco tempo ele faz o cara se render e entregar o poder para ele. E ele vira presidente da Itália. Bom, Partido Fascista, milícia, as camisas negras, mas eles não tinham essa coisa contra os judeus. Não tinham. Mas o fascismo, todo ciclo, ele tem que escolher inimigos. Então é o seguinte, quem são os nossos inimigos? Era para ser feito um acordo nós era para termos um território maior e tal. Os caras fizeram acordo, nós fomos traídos. Então são os nossos inimigos. Quem são? Os socialistas, os liberais, esses são os nossos inimigos. Né? E começa essa coisa de que eu vou construir uma grande nação. Deem meu poder, eu construo uma grande nação, todo mundo vai se orgulhar. Ali que surge Deus, pátria, Deus, pátria e família. É ali, o Mussolini, em 1922. É interessante como essa ideia se propaga e ela se espalha pela Europa que nem fogo na palha. Porque logo na sequência, Espanha, Generalíssimo Franco, com a mesmo receituário, eu vou fazer da Espanha uma grande nação e tal, Portugal, Salazar, até chegar na Alemanha. O Hitler vai se apropriar de estudos filosóficos, psicológicos e tudo mais, ele vai usar isso na sua comunicação e tal, né? Ele tem um comunicador. O Goebbels. Se você repetir 1 milhão de vezes uma mentira, ela vira verdade. Porque todo mundo passa a acreditar. Então, fake news não é uma coisa de hoje. É uma coisa que lá na propaganda nazista, inclusive. Bom, ele precisava de de um inimigo também. Elegeu os judeus como inimigo. Isso é interessante, porque isso começa retoma na Alemanha, a questão da supremacia racial, né? Nós somos uma raça superior e todas as demais etnias, todas as demais raças então, são inferiores. Nós somos a grande nação que deveria, por justiça, dominar o mundo. E tal. E aquelas coisas que todos nós conhecemos da Segunda Guerra Mundial. Judeus, 16 milhões de judeus, volta a coisa dos ciganos, dos párias da sociedade, né? Não, aqueles que estão à margem da sociedade, é pobre, é preto, é judeu, enfim, que não contribui para essa grandeza, né? Mas não tem a mesma raça pura que nós. Né? Essa coisa
nós temos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, quando termina, tem os acordos e tal, mais uma vez o mundo respira aliviado. Bom, a violência se foi. Feitos os acordos e tudo mais, agora nós vamos... Agora o mundo está em paz. Duas guerras mundiais não extinguiram o fascismo. Porque não tem como Ele está extinguir. latente, ele está latente, Ele ele tá está no dentro de nosso você. inconsciente. Está dentro de nós. Está dentro da gente. Ele está no seu inconsciente. Né? É como um instinto que Essa está coisa seguro. exatamente. Né? Até 2017 o Trump acender lá contra os imigrantes, contra os mexicanos, contra os árabes, contra os judeus, essa coisa volta e volta forte e vem bater aqui no Brasil, né? Essas ideias, esse sentimento, porque na realidade o fascismo tem esse condão de tirar as pessoas da sua capacidade cognitiva racional e tal, e fazer com que as pessoas só tenham sentimentos. Elas vivem num mundo de sensação. Para falar o português claro, ódio. Ódio. Hoje no Eu Brasil. tenho ódio, sabe, daquele que pensa diferente de mim. Hoje no Brasil nós estamos vendo uma polarização. E uma polarização com ódio. Ódio. Infelizmente é isso. Tá? Nós estamos vendo situações em que, um exemplo, campanha eleitoral. Ó, tá tendo uma festa ali e é um pessoal do PT. Eu vou entrar ali e vou dar tiro. Perfeito. Aconteceu. Sabe? Não estou falando de uma... Aconteceu. O que está gerando esse ódio entre essas duas facções, vamos dizer assim? Vamos colocar a esquerda dele, que se dividiu hoje. Que antigamente, eu não sou tão jovem assim, né? Mas eu sou mais jovem. Eu sempre falo isso. Mas a gente, quando eu comecei a administração, você tinha uma divisão. Não se dividia mais esquerda, não se dividia em esquerda e direita. Você dividia situação e oposição. Você dividia mais socialistas, mais liberais. Essa divisão esquerda e direita, vamos dizer assim, 20 anos atrás, 30 anos atrás, já era uma coisa assim de República de Banana. Tá? Não era essa mais a divisão. As divisões eram outras. Hoje, essa questão esquerda e direita começou assim, a gente começou a escutar no Brasil, mas está no mundo inteiro. Sabe? Sim. Esquerda, direita, extrema direita, Gente, A polarização. essa polarização que ficou aí, e o que está gerando esse ódio? Porque o que está causando esse ódio ao ponto de chegar pessoas e brigarem, né? Eu não gosto daquilo que você vota. Porque é irracional. É irracional. É do animal. É do animal. Bota uma comida, um prato de comida, de ração para 2 cachorros. Com fome. Com fome. É irracional isso. Né? É o seguinte, na crise, na depressão e tudo mais, meu pirão primeiro. Sim. Os outros que se danem. Os outros que se danem. É uma coisa que, assim, eu preciso suplantar o outro. Eu preciso superar o outro. É emoção pura. E emoção, ódio. Como eu costumo dizer, o ódio é muito mais contagioso. Porque é fácil. Você pode odiar num campo de futebol, você vai num campo de futebol, você vê pessoas ali xingando o coitado do bandeirinha, a mãe do bandeirinha, do juiz. Poxa, os caras estão ali trabalhando, cumprindo a função deles ali, tal. Mas o cara vai lá para desabafar e aí, quer dizer, ele escolhe inimigos, inclusive, porque é uma coisa de sentimento, de desabafo, da frustração que ele está botando para fora. Tal. Eu estou falando assim de uma coisa mais corriqueira, né? Você pode odiar assistindo televisão. Parece um personagem lá que você fala, odeio essa figura e tal, né? Assistindo Big Brother Brasil. Então você colocou uma situação interessante. Quer falar alguma coisa? Não, é pertinente, não, mas é uma coisa que intriga, né? Se é irracional,
com toda certeza as pessoas não têm a menor noção daquilo que pensam, do que sentem. Daquilo que estão fazendo. Elas não fazem ideia. Eu perguntei isso para a Yara aqui, eu falei, mas por que o discurso de ódio ele é mais eficaz, você acabou de responder, né? É mais eficaz que o da pacificação, exatamente por isso. Então elas não têm noção, elas não sabem. Porque não tem mais capacidade de racionalizar, de raciocinar. Fala, mas será que isso que eu vou dizer para essa pessoa, para ofendê-la, não é, tem fundamento? Será que essa pessoa merece isso que eu vou fazer? O amor, que é o antídoto, ele não é tão contagioso, porque ele exige mais do indivíduo. Você precisa se desprender de você para acolher o outro, para ir ao encontro do outro, para acolher o outro, para socorrer o outro, né? Quem está com fome, quem tá machucado, enfim. O ódio não. Essa colocação sua é muito interessante. Você está falando e eu estou tentando colocar em situação prática. Tá? Explicando, até dando uma... Eu estou imaginando assim duas situações, ou melhor, uma situação. Tenho aqui o Hamilton, tenho aqui o Zé Antônio. Eu tenho ali a pessoa X. É mais fácil, é mais difícil eu chegar para os outros e falar assim, olha, aquela pessoa é boa, porque ela fez isso, ela fez aquilo. Você vai ter que pensar mais em ter uma simpatia, vou ter que gastar mais energia em criar uma simpatia por você, de você para aquela pessoa. Mas se eu chegar, olha, aquele cara é ruim, ele é um pedófilo, ele é isso, e falar uma de besteira, na hora a pessoa fica com raiva. Perfeito. Ponto. É mais fácil cultivar o ódio. Perfeito. Não, inclusive a verborragia, a adjetivação das pessoas. Você é isso, você é aquilo. É interessante, porque o que me levou a essa pesquisa e a produzir esse livro foi exatamente, nós estamos ali, o encontro das duas pandemias, eu falo, né? A pandemia do ódio, do fascismo e a pandemia da Covid-19. Né? Eu começo a observar os familiares, comportamentos. Eu falo, não, essa pessoa não era assim. O que está acontecendo com essa pessoa? Né? Depois amigos com uma boa formação, uma boa estrutura acadêmica, uma boa formação intelectual. Tá? Amigos que deixam de ser amigos, que deixam de ser amigos, inclusive. Até hoje, inclusive. Né? Tem muita gente brigada até hoje, não fala mais com o outro. Você começa a ver no Facebook, a pessoa fala, não é possível. É uma pessoa doce, uma pessoa super educada e tal, de repente achincalhando e falando, pregando contra o outro, pregando ódio e tal. A coisa das armas, né? Suscitada pelo genocida brasileiro. Você sabe que meu negócio é matar, né? Fui da artilharia, né? Meu negócio é matar. E fomentando as armas e tal. Ele criou uma categoria, que são os CACs. Está aí no livro, tem um capítulo só sobre isso. Caçadores profissionais, colecionadores e atiradores esportivos. Estandes de tiro e tal, academia de tiro. Esse cara estabeleceu uma cota, eles podiam comprar, inclusive, armas de grosso calibre. Sim, exato. Essa nova categoria abasteceu o crime organizado. E é muito interessante, porque, inclusive, o feminicídio tem muito disso, dessa categoria participando. Nós estamos com o feminicídio em alta, foram 16.925 pessoas assassinadas, mulheres assassinadas pelos seus parceiros. Em 2025, dá uma média de uma mulher a cada 6 horas assassinada no Brasil, por uma mentalidade de que a mulher tem que ser submissa, tem que ser subordinada, ela não pode ser inteligente, ela não pode trabalhar, ela não pode não pode ter autonomia e tudo mais. É uma doença mental, é uma psicopatia. É uma psicopatia. O fascismo é uma psicopatia. É contra a mulher, é contra o negro, é contra o homossexual, é contra a pessoa que pensa diferente, não é? Que está no aniversário comemorando seus 50 anos de idade e o cara aqui é Bolsonaro, pá, 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 pá. É uma coisa assim, né? É uma psicopatia, é uma doença mental. Em contrapartida, parece até óbvia a questão, quem está à frente lá, as ditas lideranças aí que a gente mencionou historicamente falando,
Eles têm consciência desse poder? Eles sabem o que eles estão fazendo? Do estrago que eles estão causando no inconsciente? Ou eles fazem... Eles também estão agindo inconscientemente. É aí que eu queria chegar. Porque analise qual é o nível de inteligência de quem suscitou tudo Não, isso. é O inteligente, cara não mas é consegue consciente. articular 2 frases com algo que faça sentido, sabe? Algo que seja racional. Não, vamos fuzilar essa petralhada aqui do Acre. E arma para todo mundo. É uma coisa insana. Ele também não tem essa consciência, não é? Como os demais líderes fascistas do mundo não tinham. Eles berravam, né? É um discurso. Eles trabalham com símbolos, simbologia. O Freud trata muito disso, né? É o símbolo da força, é o símbolo do poder, é o símbolo da imposição, né? Eu entendo, eu acho. Tem um livro do Freud, Totens e Tabus, trata bem essa coisa da simbologia no inconsciente. Tem alguns que não Coletivo. né, uma opinião minha, não tem muita inteligência. Se você está citando aí, eu não... Alguma não, nenhuma, né? Eu entendo que não tem muita inteligência mesmo. E parece mais um fantoche, tá? Está fazendo lá fora, tanto que o Brasil era fantoche dos Estados Unidos, tá? O que tentava se replicar aqui o que se fazia nos Estados Unidos, né? Inclusive, cloroquina veio porque o Trump que botou cloroquina lá e aí tem que ter cloroquina aqui, tá? Mas a gente tem que ter cuidado que tem alguns que são inteligentes. O Hitler, ele era inteligente. Ele ficou, vamos dizer assim, ele perdeu não que ele perdeu a inteligência, o poder subiu tanto na cabeça dele que ele ele começou a cometer erros, né, grosseiros. Quando, por exemplo, ele não, para o nosso bem, tá? Para o nosso bem. Se ele tivesse escutado, por exemplo, à época, os seus generais, ele não teria invadido a Rússia, tá? Ele não teria invadido a União Soviética. E a grande derrota dele foi isso, quando ele invadiu a União Soviética, que ele dividiu mais da metade do exército dele para lá. Que se ele tivesse conseguido para cá, tivesse mantido todas as divisões dele aqui na Europa Ocidental, provavelmente ele teria conseguido uma bomba nuclear antes dos americanos. Mas ele era inteligente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, saber identificar essas pessoas que começam a manipular, né, e causam um mal gigantesco. Porque esse tipo de comportamento, esse tipo de metodologia fascista não leva a, vamos dizer assim, a desenvolvimento nenhum. Só morte, só desgraça, sabe, só destruição. Perfeito. Mas é isso. Porque, como eu disse, é emoção. Não é razão, não é raciocínio lógico. Né? O que a gente assiste hoje, né? O Trump transformou parte do mundo num tabuleiro daquele jogo War. Que ele elege lá, aquela nação fala, vou atacar você com 6 aviões, joga o dado e resolve pegar lá. É mais ou menos isso, né? Que a gente existe. É interessante como uma história repete, né? Eventos, porque eu sou da história. Então. A história é cíclica. Roma, que é muito interessante que Roma usava a águia como símbolo do poder, né? Ela está lá em cima, ela está enxergando tudo que ela pode conquistar, tudo que está ao alcance dos olhos. A águia é tido como um animal que enxerga, que tem uma visão privilegiada. Né? Roma, como é que é a decadência de Roma? A sanha de conquistar cada vez mais territórios e subordinar todos os povos às suas regras, ao seu senado, à sua vontade e tudo mais, leva ela a ampliar tanto e investir tanto no exército que chega uma hora ela não consegue mais sustentar os exércitos. Né? Aquelas seções de exército espalhadas por toda a Europa, ela não consegue sustentar mais. As legiões, ela não consegue. Então, começa a claudicar economicamente, começa a entrar em crise, né? E aí, os turcos, os visigodos vão se aproximando, vão cercando, falam, bom, tá ficando fraco e tal. Os Estados Unidos, vamos ver isso, né? Eles são, hoje, sem dúvida alguma, o país
mais poderoso do planeta, né? Inclusive do poder bélico. Eles é uma fonte de renda para eles. Tem uma entrevista no YouTube muito boa do Nicoleles, Miguel Nicoleles, Sim. que é um cientista brasileiro. Neurocientista, né? Neurocientista, fenomenal, reconhecido no mundo inteiro e tal. E ele fala um pouco disso. Os Estados Unidos, com essa sanha deles, eles não estão conseguindo mais sustentar, porque ele fala, os Estados Unidos se sustenta num tripé, que ele fala dólar, petróleo e Exército, Forças Armadas. As Forças Armadas, a Força Bélica, o petróleo, né, e agora as betes e tal, essa coisa. Ele falou, isso tem limites porque os outros países também se desenvolveram. Você pega a China, a Índia hoje, eles avançaram em determinados campos, esse campo da inteligência, né, do mundo virtual, Da IA. Da IA e tal, né? E está se escasseando. Quem tem terras raras, por exemplo, né, vai usar para o seu desenvolvimento, como a China está usando, como a Índia está usando. E os Estados Unidos sempre manteve essa hegemonia mundial, em escala global e tal, vampirizando os outros países. Onde tem petróleo, vamos lá, a gente arruma uma guerra lá, depois mete a nossa força de paz e fica com o petróleo dos caras. Foi assim com o Iraque, com o Irã, lá no passado. Né? Foi agora essa intervenção aqui na Venezuela para ficar com o petróleo da Venezuela. Sim. É o maior lençol depois dos Emirados Árabes. Então, o cara, é o novo Hitler. O Trump é o novo Hitler. E ele não tem medidas. Tanto que o próprio, ele não tem medidas. O ele próprio não pensa. povo americano já está 60% achando que ele é louco. Mas foi uma pesquisa. Não é o que estou falando. Bateu lá. Então é verdade. Eu li uma coisa que faz um pouco de sentido, eu já falei aqui, inclusive. Eu não sei quem disse. Ele falou que as três pessoas mais perigosas do mundo hoje são o Trump, o Netanyahu e o Putin. Faz sentido? Faz. O Netanyahu é um Hitler. É um Hitler. Essa coisa dele. Um judeu. Judeu. É um judeu às avessas. Para lembrar que. É um judeu às avessas, porque o que ele faz lá. E ele comete genocídio, sim. O pessoal criticou o Lula quando falou. A faixa de Gaza, né? Mas ele é genocida. Genocídio. Ele é genocida. O que a Israel estava fazendo lá. Porque eles têm um exército regular. Os palestinos não têm exército, não tem. Um outro revoltado, monta um grupo lá e tal. E outro, Hezbollah e tal. Crianças. Exatamente. Agora, o Israel não. Israel tem tecnologia. Israel tem mísseis. Tem uma força bélica muito grande. Ele tem uma força bélica muito grande, mas eu acho assim que ele é um cachorro médio que tá sempre lá, né? Vai morder tudo, mas o cachorrão grande tem que estar com ele. Sim, exatamente. Porque se fosse a guerra do Israel e Irã, sem os Estados Unidos estar junto, pelo que o Irã dá um trabalho para os Estados Unidos, está dando, né? Eu vejo que não. Para os Estados Unidos. Que ele também atacou Israel, tudo. Se não tivesse Estados Unidos e o combate fosse entre Irã e Israel, isso seria uma história bem diferente. Não, eles têm uma cooperação. Então, assim, se não fosse o cachorro grande, até ele fala, né, o pessoal do Irã, não estou criticando Israel, não estou falando assim de quem está certo e quem está errado. Mas nesse ponto aí, eu acho que eu sou contra essa guerra do Irã. Eu acho que existem problemas no Irã, existem. Tá? Mas a forma com que foi feita também é aquela história. O Irã não pode ter arma nuclear. Tá, não pode, tudo bem. Israel tem que ter a dela também. Por que ele pode ter e o outro não? Na realidade, não existe bom senso mais, né? Quer dizer, é a vontade do poder, da dominação, né? Eu sou grande, os pequenos têm que subordinar a minha vontade. Tal. Esse ufanismo que inspirou Hitler, que inspirou Mussolini, que inspira Trump, inspira o Netanyahu. É uma coisa insana. Né? E nós outros,
ficamos assistindo isso e falando, meu Deus do céu, onde vai parar isso? O que é que nós podemos fazer? Né? Eu, inclusive no livro, eu trato disso. Quer dizer, o fascismo se alimenta do ódio. É ódio, é só emoção. Não existe razão ali, não existe elaboração racional. Essa capacidade se perdeu. Então, quem raciocina é que tem que ter bom senso. E não alimentar, porque eles se alimentam do ódio. Se você entrar no Facebook e começar a discutir vai longe. Cara, você entra no nível vibracional dele, da energia dele. Isso. É você que vai adoecer. Eu achei interessante, acho que foi o Vance, que é o vice-presidente. Logo que depois que eles entraram no poder e tal, ele teve uma briga com universidades. Harvard bateu de frente, né, com os Estados Unidos lá, tanto que ele queria que tirassem alunos de lá, começou a querer cortar verba, essas coisas todas. E uma das coisas que foi o DJ Vance que falou, que ele colocou assim aberto, até assisti e falei, nossa, eu tô escutando isso, né? Puta que pariu. Porque as universidades, ele colocou assim, com essas palavras, tá? Não tô elucubrando, não. As universidades são o mal. E os professores, nossos inimigos. Puta que pariu. Conhecimento. Que o cara tá o conhecimento e a evolução civilizatória. Caramba. Ofende o primitivismo mental, né? Do cara que acredita na Terra plana, que acredita que a vacina vai transformar as pessoas em jacaré, essas coisas, né? Pessoa que reza para pneu. É isso. Qualquer coisa que enseje desenvolvimento, evolução civilizatória e tal, ofende o ser primitivo. Acho que tudo tem limite. Eu acho, né? Assim, eu acho que acredito que nós estamos aí em um momento de um pouco mais racionalidade. Que o Trump está perdendo, assim, vamos dizer assim, o povo americano, que eu respeito muito o povo americano, eu respeito muito a história americana, porque eles foram colonizados também, mas eles se tornaram a maior potência econômica do mundo. Sim. Tá? Você não tem como tirar isso deles, né? E eu acho que eles, né, viram, né, sei lá, esse cara vai... Ele mentiu pro povo americano. Ele falou, make America great again, né? Eu vou tirar, os nossos soldados não têm que estar fora, acabar com esse negócio de guerra, vou tirar tudo de lá. Ele colocou isso na campanha eleitoral dele, é o que ele fez, né? Totalmente diferente, né? Mas eu acho que hoje, por exemplo, assim, quando você vê as pesquisas, eu não acho que ele vai conseguir fazer um sucessor. Já falam lá que a grande parte, os republicanos estão preocupados com o Trump, que eles sabem que vão perder muitas cadeiras no Congresso por conta disso. A última notícia que eu tive aí das minhas fontes, né? Tem que ter cuidado, né? Que eles têm Big Brother em tudo, né? Sim. Essa conversa já tá lá. Redes, né? Essa conversa já tá lá. Mas ele falou assim, olha, segundo consta, parece que os generais, ele andou demitindo 1 ou 2 generais americanos, aí, mas outros generais já falaram assim, não dá, tem que parar. Por quê? Metade das armas deles, mísseis, essas coisas, foi usado no Irã. E hoje, grande parte, aí que vai até a questão dessa chamada que ele fez pro Lula, vamos conversar, terras raras. Porque mísseis, as pessoas usam esses tipos de minerais, usam as terras raras na formação. E hoje, eles falaram, essas armas, muitas poderiam ser usadas para uma dissuasão da China caso houvesse uma invasão de Taiwan. Hoje, os Estados Unidos não tem mais essa possibilidade. Luiz, eles gastaram muito. E os caras falaram, agora você tem que parar. É isso. Quer dizer, a humanidade avança no caminho da tecnologia e tal, espacial, inclusive, e tudo mais. Bom, para isso precisam das terras raras. O Brasil detém hoje 98% do nióbio do mundo. Só 2% está lá no Canadá. Todo o grafeno está aqui.
Nenhum outro país tem grafeno, só no Brasil. É claro, o Brasil é uma jazida. A Amazônia, né? Sim. Sem contar água, madeira, né? Essa questão do carbono, pro pulmão do mundo e tudo mais, essas coisas todas, é claro que interessa. Né? Por que o Brasil tem que estar sentado em cima disso tudo e tal, se nós podemos, né, nos apropriarmos disso para a gente continuar fomentando e crescendo a nossa tecnologia e tudo mais, com aquilo que o Brasil pode oferecer para nós. É claro que isso está em jogo. Né? Agora, felizmente para nós também, tem cabeças pensantes no mundo inteiro, a ciência. Eu falei aqui do Miguel Nicoleles. Né? Miguel Nicoleles tem um vídeo dele, inclusive, no YouTube, muito interessante. Ele nunca tinha ido à China, e ele é convidado para ir à China fazer uma conferência sobre a neurociência e tal. E ele conta isso nesse vídeo. Ele desembarca no aeroporto na China e de repente ele se vê cercado por um grupo muito grande de jovens fazendo uma festa com ele e tal. Ele se sente o Neymar chegando aqui no Brasil, né, voltando do Barcelona, enfim. Aí ele fala, para mim aquilo foi muito estranho, porque eu nunca tinha ido na China, não conheço ninguém na China, de repente aquele povo todo fazendo uma festa comigo no aeroporto e tal. Depois, aqueles jovens conseguem se entender lá com tradutores e tal, levam ele para o local da conferência e depois ele vai descobrir o quanto a China investe em ciência, não em guerra, não em destruição, mas na ciência, o quanto ela valoriza a ciência. E daí ele diz. Aí eu percebi. Ali eu era uma sumidade, porque aqueles jovens nas universidades estudavam a ciência, a neurociência, e sabiam. E ele é uma referência. E a gente é uma referência. Então, é muito interessante isso. Quando é que todos os países, né, e nós estamos, de certa forma, privilegiados, né? Porque se há uma coisa que o Lula bate na tecla, é preciso desenvolver as universidades, é possível, temos que investir nos jovens, dar oportunidade e tal, do conhecimento, que é para sair dessa lógica, né? Da emoção, do ódio e tal, e chegarmos no momento em que a razão se sobrepõe a tudo e tal. Eu queria abrir um parênteses. Eu queria abrir um parênteses aí na discussão. A gente está falando dos Estados Unidos, mas teve um fenômeno agora recente que chamou a atenção. Lá na Hungria é Orbán, né? Orbán. O Orbán é um ponto fora da curva. Ele começa como supostamente alguém de visão progressista, um pouquinho mais próximo, distante, né, desse conceito mais beligerante aí. É eleito, permanece quase 2 décadas no poder e perdeu a eleição agora, recentemente. É uma luz no fim do túnel? Dá para ter um pouquinho de esperança? Não, há uma reação, né? As pessoas cansam do ódio. Cansam O fascismo não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É para quem abdicou, para quem foi envolvido por essa coisa do inconsciente e tal, e que age intempestivamente, inclusive sem raciocinar. Né? Você deve conhecer pessoas como eu conheço, né? Inclusive familiares e tal. Você fala que foram alguns deles, né? Para não generalizar, mas foram para a igreja evangélica e tem uma certa crença, um certo nível de fanatismo, né? Que é assustador, é o fundamentalismo, né? Que a gente já viu que faz na mente das pessoas no mundo, né? É preocupante. Eu vou contar para vocês. Eu, há 4 anos e meio, trabalho voluntariamente numa instituição que cuida de dependência de álcool e drogas. Né? Gente, a nossa sociedade está doente. Está doente. Porque nesse tempo todo, você atende pessoas, né,
que o conflito está lá na família, o conflito de opinião, conflito de gosto, não, porque é violência intrafamiliar. Você tem que tratar do acolhido, né? Restabelecer a autoestima dele e tal, então trabalhar a psicologia, até a espiritualidade com ele e tal, né? Para tirar aquela coisa, aquele ódio que ele tem até dos seus próprios familiares e tal, né? E que ocasionou uma fuga para as drogas, que começa com as drogas lícitas, né? Começa com a cervejinha no final de semana, Sim. depois o copão e tal, E depois aí vai para vai- outras coisas que dá mais barato e tal. Você tem que fazer esse trabalho com os familiares também, porque os codependentes adoecem juntos. Se imagina o que é para uma mãe ver uma filha que estava na escola, estava na faculdade e tal, e de repente foi para as ruas, nas biqueiras e tal, ou seja, abdicou daquela vida que tinha e tal, para se entregar e acabar com a vida dela, né? Nós precisamos construir ou reconstituir uma sociedade humana, fraterna, acolhedora, sabe? Porque esse é o antídoto. Não é você ficar brigando com eles no nível deles, sabe? No nível de ódio deles, né? A própria rede social, É isso. às vezes eu repasso alguma coisa que eu acho interessante, né? Você faz muito isso, Zé Antônio, né? Você manda muita coisa interessante aqui que faz raciocinar, né? Da filosofia, Eu entupo o telefone da dele. psicologia, não, e é bom. Eu gosto, Ainda bem. eu gosto. São coisas inteligentes, são coisas que faz pensar, faz raciocinar e tudo mais, né? Da filosofia, da psicologia e tal. Acho muito legal. E eu repasso, inclusive, né? Ainda Para as bem, pessoas. que legal. Eu agradeço. É isso que a gente tem que. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que o ódio cansa, né? Tem um período durante o qual a pessoa alimenta o ódio? Tem. Quanto tempo demora para ela se cansar do ódio? Não, tem, porque isso tem um pico e depois começa a descer, né? Não existe mais aquele glamour do Bolsonaro hoje. Tanto é que é uma disputa daqueles que estão no banco de reserva para ver quem consegue suscitar o mesmo ódio que ele suscitava, os mesmos sentimentos e tal. E tem dificuldade, porque as pessoas, como disse, cansa, né? E as pessoas cansam de dar mau exemplo também para os filhos, para os entes queridos, né? Então essa coisa vai amainando. Historicamente, esses ciclos depois vão declinando na medida em que os seus líderes também começam a declinar e tal, começam a entrar em decadência, né? Moral. Nós estamos vendo isso, gente. Estamos vendo isso, né? Nunca se falou tanto em desvio de milhões, sabe? Em tanto dinheiro, né? Dinheiro vivo para comprar propriedades, mansões, aqui, ali, acolá. Então, Hoje em nunca dia se viu você tanto. foi político, você foi deputado, né, estadual. Existiam, assim, escândalos, também, existiam problemas, mas se você fizer uma comparação do tempo que você foi deputado, que era o poder legislativo, que era um congresso naquela época, que o que é hoje, caramba, Luiz, como caiu. Luiz, foi bom você tocar nesse assunto. É uma coisa que eu tenho feito palestras a respeito disso. Eu tive 5 mandatos de deputado estadual, né, que no estado de São Paulo, onde a hegemonia governamental era do PSDB. Era o neoliberalismo. E a gente duelava o tempo todo pelas nossas convicções, né? Mas, durante 20 anos da minha vida, eu votei o orçamento do Estado de São Paulo, que era o orçamento feito pelos tucanos, né? Covas, Alckmin, Serra, mas os debates, inclusive com os neoliberais, eram debates ideológicos, né? No frigir dos ovos você pesava aquilo, você fala, não, mas espera aí, não dá para não aprovar isto que vai destinar recursos para a saúde, para a educação, para a área social, não é?
para o serviço social e tal, assistência social e tal. Ou seja, tinha um acordo, de acordo. Quando eu cheguei na Assembleia, era impensável um deputado do PT assumir a primeira secretaria, por exemplo, que depois do presidente era o primeiro secretário. Sim. A administração da casa toda, enfim. Eu fui primeiro secretário, com Walter Feldman presidente. Mas dava para entender, havia pontos em comum, porque o ser humano vem em primeiro lugar. Puxa, aquela vida, não dá para tirar dinheiro da universidade, da USP, da Unesp, e sabe, não dá, não dá. Então, se encontrava pontos na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na votação da Lei Orçamentária, enfim, né? E sempre você tinha aquela prerrogativa de, olha, cada bancada tinha um X, né? Puxa, aquela vida, para você fazer emendas para a tua base eleitoral. Puxa, aquela vida. Veja, em matéria de política, eu sou pela filosofia, sabe? Pela filosofia, né? Aristóteles definiu política como ciência que trata do bem comum. Aristóteles tem 3 grandes definições: ética, lógica e política. Política ele a definiu, ciência que trata do bem comum. E a nossa Constituição diz o quê? Você é um servidor. Você é eleito. A Constituição está lá. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Educação, direito de todos, dever do Estado. Habitação, direito de todos, dever do Estado. Assistência social, bem-estar social. Poxa, aquela vida. Você não é uma autoridade. Você não é uma autoridade. Sabe? Em sã consciência, você é um servidor com privilégio. Você tem um carro oficial, você tem um bom salário, me permitia rodar o estado inteiro, tinha conflito de terra no Paranapanema, sabe? Companheirado do MST lá, pô, precisamos de alguém aqui para ajudar a negociar. Tropa de choque está aqui, tal, tem criança, tem. Pô, e lá ia o Hamilton pro Pontal do Paranapanema. Nós fizemos a regulamentação do Parque Estadual de Jacupiranga. Gente, em 2002, em 2000, o Fernando Henrique fez uma lei federal dizendo que em áreas de preservação integral o ser humano não poderia habitar. E essa coisa foi interpretada aqui no estado de São Paulo pelos governos do PSDB como o seguinte: a pessoa não pode ficar num parque estadual, que é um parque de preservação, tal. Começou, eram tirar quilombolas, caiçaras, indígenas, sabe? Aquelas pessoas estavam enraizadas ali. O avô morava lá, sabe? Os pais, era uma sucessão. Cara, nós fizemos a regulamentação do Parque Estadual de Jacupiranga. Descobri, com a ajuda de um advogado, Vladimir, que era o meu chefe de gabinete, aquilo. O Carl Jung diz que não existe coincidência nem obras do acaso. Ele fala numa coisa chamada sincronicidade, onde as pessoas afins acabam se atraindo e de alguma forma se encontrando para tomar determinadas providências e atitudes e tal. Foi isso que aconteceu, né? O Vladimir Belisário, advogado de regulamentação fundiária do ITESP, no Vale do Ribeira, né? A Márcia Cunha, que foi... Você trabalhou no meu mandato. Conheci. A Márcia Cunha resolveu seguir carreira, Ministério Público, prestou concurso e tal. Eu fiquei sem uma pessoa nessa área jurídica e encontrei o Vladimir. O Vladimir veio. Falou: Hamilton, tá acontecendo uma desgraceira lá no Vale do Ribeira, cara. Estão botando fora do parque os caiçaros, os pescadores, os quilombolas, os indígenas. A gente precisa dar... E o Vladimir faz uma pesquisa, encontra na lei uma figura chamada RDS, Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Nós tínhamos 32, entre o Parque do Jacupiranga e a Jureia, nós tínhamos 32 comunidades tradicionais que estavam sendo expulsas da terra.
tiradas das suas raízes. Famílias inteiras e tal, tal. O que seria deles? Nós criamos, né, o chamado mosaico do Parque Estadual Jacobiranga e depois da Jureia, criando uma RDS para cada comunidade tradicional dessa. Era a única forma jurídica que a gente tinha de mantê-los junto à terra, plantando o seu feijão de corda, sabe? A sua abóbora, o seu chuchu e tudo mais, pescando, vivendo da pesca, enfim. Você percebe o privilégio que é você ter um mandato, mas que leve em conta o gênero humano, a pessoa humana, sabe? Não o seu interesse. Eu não saí mais rico nem mais pobre, né? Da Assembleia Legislativa depois de 20 anos de deputado. Mas eu me orgulho, sabe, do que a gente produziu, não é? O Escola da Família, fiz o Programa Estadual de Atenção Integral à Saúde da Criança com leucemia, fiz o Programa Estadual de Doação de Medula Óssea para criança com leucemia, fiz o Programa Estadual de Atenção Integral à Saúde da Criança com autismo. A política, ela é nobre, ela precisa ser nobre. A gente precisa pensar a política com grandeza, voltada para o ser humano, sabe? E combater o fascismo é combater com propostas, combater com inteligência e combater, sobretudo, com o humanismo. É por isso que eu falo que o antídoto é o amor, não é o ódio. Não é você descer ao nível deles para duelar no campo deles. Tem uma passagem, eu costumo citar isso, o Mandela ficou 27 anos encarcerado. Quando o Mandela saiu, se elegeu presidente. Muito parecido com o nosso presidente Lula, não é? Depois de 480 dias presidencial, sai e se torna presidente novamente. O Mandela, depois de 27 anos de prisão, ele se torna presidente do país dele. Bom, a posse do Mandela foi uma coisa, era uma coisa, um ponto fora da curva, como diz você, Luiz. Então, reuniu-se lá na África do Sul, chefes de Estado, toda a imprensa do mundo, porque puta novidade, né? Um cara 27 anos preso e vira presidente da nação. E a história dele é conhecida no mundo dele. Fenomenal, fenomenal. E essa passagem é muito interessante. Eles estão assim, tem uma mesa, né, com todos os chefes de Estado, tá lá a imprensa do mundo inteiro e tal, e ele está ali recebendo os chefes de Estado e aquele cerimonial e tal, e ele enxerga o cara que foi o carcereiro dele durante aquele período todo, né? E ele chama a assessoria, o pessoal do cerimonial, e pede para trazer aquele cidadão para a mesa dos chefes de Estado. E ninguém entende nada, né? Ninguém entende nada. Alguém sai discretamente, conversa com o cidadão, sobe lá, junto com eles e tal, para sair na foto, inclusive. Aí, quando termina a cerimônia toda, empossado, presidente da África do Sul, a imprensa toda, a coletiva e tudo mais, né? Que é uma coisa sui generis no mundo. E alguns repórteres perguntam, mas pô, você chama o seu carcereiro para sair na foto da sua posse presidencial? Né? Não era a hora de dar o troco para ele? E ele diz uma frase que sintetiza tudo. Ele fala, se a gente for fazer um país do olho por olho, dente por dente, nós vamos construir uma nação de cegos e banguelas. Eu não vim para isso. Eu vim para construir uma nova África do Sul, onde todos tenham vez e voz. O fascismo vai passar, mas vai passar se a gente tiver, sabe, a paciência de conversar com as pessoas de bom senso ainda, trazê-las para cá. Eu fiz um trabalho, assim, só a título para eu. Nós tivemos 3 momentos na história recente do Brasil em que o bom senso prevaleceu, e eu tenho muita fé de que o bom senso vai prevalecer este ano novamente. Primeiro, Dilma versus Serra. Serra liderava a pesquisa e tal. Segunda turma, a Dilma vai crescendo tal, e ganha o Serra. Depois, Dilma 2, com Aécio Neves.
Todo mundo, as bolsas de apostas e tal, essa União já é presidente. Já é o presidente, pode limpar a cadeira que é dele. Tal. Bom senso, mais uma vez, por pouco, dá a vitória para Dilma, que só foi caçada por misoginia, por machismo estrutural. Porque a tal pedalada fiscal não existia, não existe, Isso não existe foi algo mesmo. criado. O que eles chamam de pedalada fiscal, nós votávamos aqui no orçamento do PSDB. Remanejamento fiscal, você sabe o que é isso? Remanejamento fiscal. Eu preciso fazer uma obra, eu preciso investir na ferrovia, ou uma, sei lá, eu fazer uma nova estrada, eu preciso tirar dinheiro daqui, às vezes da administração, para botar lá, Só para confirmar essa tese, remanejamento de recursos dentro do orçamento. É isso que chamaram de pedaladas fiscais e usaram para caçar Dilma, como se isso fosse um crime. colocando e reforçando essa tese, o pessoal questionou muito o Lewandowski, que quando foi dado a sentença da cassação, ele não cassou os direitos políticos dela, que deveria ter sido cassado, tá? Porque quando você perde o mandato, os direitos políticos, o que ele entendeu, que a gente conversando depois com pessoas que conhecem, tá? O que ele entendeu? Isso aqui foi a pedalada foi o impeachment. O impeachment foi a pedalada, tá? Sim. Agora, ainda vai tirar, já que deram uma pedalada aqui, eu vou dar uma pedalada aqui. Porque não é justo ainda tirar o direito político dela. O crime já estava feito, o impeachment é o criminoso. Foi isso. É o crime. Então por isso ele pegou e falou assim, não, então eu não vou tirar. Já que foi dado pedalada para lá, pedalada para cá, então vou dar a minha também. Perfeito. Ele entendeu, olha. Perfeito. Foi isso. Perfeito. Essa leitura é perfeita. É isso mesmo. Né? Quer dizer, já violentaram de tal maneira a Constituição e tal, só faltava eu ratificar isso agora. O Lewandowski é um cara sério. Sério. Cara sério. Dos poucos caras sérios que eu vi. É ele. Eu tenho alguns deles que eu respeito muito, né? O Dr. Celso aqui de Tatuí. Celso de Mello. Celso de Mello. Celso de Mello. É uma figura, sabe, de uma grandeza, sabe? Uma grandeza de caráter e tudo mais. É o jurista que a gente pode acreditar, pode fechar os olhos e falar, não, as sentenças dele vão ser justas de fato. E eu falei de 3 momentos, né? Falei 2 da Dilma e Lula e Bolsonaro em 2022. Você tem a diferença de 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos, nesse universo de eleitores que nós temos no Brasil, é ali na cabeça a cabeça, né? Então é a nossa luta para que este ano aqui prevaleça o bom senso novamente e a gente não retroceda à barbárie desejada pelo fascismo no Brasil. Então, Que é entregar tudo para os Estados Unidos, aí entregar terras raras, entregar petróleo, entregar o pré-sal, entregar tudo e tal, né? E para o povo, os brioches, né? É verdade. A gente está caminhando meio que para o final, mas dá tempo ainda de eu colocar. Ele é um livro que eu ganhei de um jurista, Luiz Flávio Gomes, ele foi... Luiz Flávio Gomes. Ele foi deputado, foi juiz, enfim, tem uma carreira, juiz, ele faleceu já. E ele era dono de um curso de formação de direito, né? Isso. Sim, ele escreveu um livro sobre a Lava Jato, e tem um momento lá em que ele fala da Lava Jato, que ele diz o seguinte, eu acho que você me corrige, por favor, que você entende melhor disso do que eu. Ele diz que nós temos no cérebro, se é que eu li bem, uma coisa chamada amígdala. Amígdala. Então, ele fala que a amígdala é responsável, entre outras coisas, por gerar o remorso. Toda vez que a gente comete uma transgressão, uma conduta contra alguém, tipo, não foi legal, fica mal por aquilo e tal. Ele diz que no caso da Lava Jato, os políticos já tinham a amígdala calcinada, já não dava mais. Quem alimenta o ódio tem amígdala, assim, pode haver remorso? Que legal você perguntar isso, Porque não tem na história, né? Nós falei aqui do Salazar, falei do Mussolini, do Hitler e tal. E os 2 mais recentes aí, Estados Unidos e Brasil. Em psicologia, é impressionante. Eles somam narcisismo, somam a perversão
Perversão é o sujeito seguinte. Sabe aquela coisa, a pessoa está morrendo de falta de ar, de falta de vacina, e o cara está gozando? Sei. Esse é o perverso. Esse é o perverso. Eles não têm remorso. Mas espera aí, Eles não têm essa consciência. Só vou falar uma E coisa, fala, meu. puxa, aquela vida, eu fiz um mal, né? Eu devia me desculpar. Ele não é coveiro. Então, É isso. O perverso... E ele diz que se chama Messias, mas não é Jesus, né? Então Não, mas tinha muita besteira. Foi falada muita besteira naquele tempo. Meu Deus, o festival de besteira. Sim. Não colocou. E não pode voltar a besteira. E quem se identifica com isso, com esse nível, né? Quem se identifica, fala, pô, esse cara fala que nem eu, ele fala o que eu penso. Lembra da fraquejada, ter uma filha mulher? Sim. Foi uma fraquejada, tá. Né? Só para quem está nos assistindo, é preciso ter medo do fascismo? Oi? É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Para enfrentá-lo, né? Dizer o que é, as pessoas precisam conhecer para poder combater, inclusive. Eu quero até fazer um apelo aqui para as pessoas, sobretudo a nação masculina que nos assiste nesse momento. Né? Morre uma mulher a cada 6 horas no Brasil, vítima da violência entre 4 paredes. A luta pelos direitos da mulher, pelo respeito a esse ser humano, né, que nos dá a vida, amamenta e tudo mais, não é uma luta apenas das mulheres. É uma luta da sociedade civilizatória. É uma luta pelo reconhecimento das mulheres. Aliás, com os meus alunos eu trabalho isso. Tem um episódio, quando Einstein morreu em 1955, né, o legista do Einstein pegou... O cara ia fazer pegou o Einstein, levou para um laboratório, levou para ele. Fez uma incisão, tirou o cérebro do Einstein. Esse cara, gênio do jeito que ele era, deve ter alguma diferença. Foi estudar o cérebro do Einstein. E a coisa mais notável que ele descobriu, que o cérebro do Einstein era igualzinho de cada um de nós. Da mulher, do negro, do japonês, não tinha diferença nenhuma. Ele falou, é incrível, mas é o mesmo número de neurônios, é o mesmo número de neurônios, de circunvoluções, não tem diferença nenhuma. Portanto, homens, mulheres, negros, ciganos, todo mundo igual. Todo mundo igual. Então, eu acho isso fundamental. Né? Só tem esse probleminha do inconsciente, né? Que traz essa patologia, né, que agora também, na linguagem moderna, dissonância cognitiva. É como a ciência está chamando isso agora. Pessoa que acredita em terra plana, que ora para pneus. É um cara que sofre de dissonância cognitiva. Eu sempre cito aqui o exemplo daqueles manifestos. Hamilton, no meu tempo se chamava retardado. No popular. Eu sempre cito aqui o exemplo. Débil mental. Eu sempre cito aqui o exemplo daquelas manifestações que houveram lá do MBL, Passe Livre, lá pela passagem, e que o Luiz Fernando Veríssimo achou interessante lá, que no meio de tanto protesto tinha lá uma placa, né, contra a tomada de 3 pinos, né? Olha só. Então existia, né? É um negócio que não tem, né? Mas é isso. É isso, muito bem. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Se você se sentiu incomodado, se você se sentiu um pouco aterrorizado, achou que o que foi discutido aqui é um pouco denso, pesado, ótimo, a ideia era essa mesma. É para te alertar, para você entender o que é o fascismo. Nós não estamos falando aqui de ideologia, simplesmente, não estamos falando de direita e de esquerda, nós estamos falando da necessidade, como bem pontuou o nosso entrevistado, de um mundo mais solidário, mais fraterno, onde o amor possa vencer o ódio. É isso que a gente está buscando aqui, é isso que a gente quer passar para vocês. Podem reparar que aqui ninguém fez apologia
a partidos, a nomes, não destacou ninguém, porque é muito comum, Milton, nos comentários que a gente vê, comentar isso é coisa nessa onda de Sim. polarização, isso é coisa de petista, isso é coisa de esquerda, coloque o que quiserem, a gente já não liga mais. Até só falando uma coisa, completando, quando a gente fala de fascismo, nazismo, as pessoas de direita falam que o nazismo, o fascismo é coisa de esquerda, e o vice-versa também. É verdade. Então, fascismo, nazismo, é uma doença. É uma doença. É uma doença mental. Tá? Então, assim, não é coisa de ideologia. Isso é supra-ideológico. É uma doença mental. Isso tem que ter muito cuidado. Hitler não era de esquerda, não era de direita. Hitler era totalitário. Totalitário. Ele era totalitário. E o totalitarismo você vai ver nas duas vertentes, esquerda e direita, quando nós chamamos de extrema. Por isso nós temos que ter cuidado, temos que ter bom senso para não deixarmos nos cair nesse tipo de armadilha. E é interessante, viu, Luiz? Já que você tocou e citou o nome do infeliz aí, Hitler, né? É interessante, está no nosso livro, inclusive, eu fecho o livro com isso praticamente, da dissonância cognitiva e dessa loucura, né? O campo de concentração de Auschwitz, né? Quando as forças de paz chegaram lá, abriram os portões, o que eles encontraram lá é uma coisa irônica da loucura de Hitler e do nazismo e tal. No frontispício tava assim, era uma placa de ferro fundido, não estava escrito campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Estava escrito trabalho liberta o homem. Trabalho liberta o homem, é o que estava escrito no campo de concentração de Auschwitz. É complicado. A gente não falou de passagem, mas é bom lembrar que no Brasil nós tivemos exemplos que se não foi do fascismo, depois foi o integralismo. Getúlio tinha inspiração fascista, né? Getúlio copia um pouco, do ponto de vista governamental, ele se inspirava um tanto no italiano. Mas ele não era tão louco, né? Que ele ainda fez algumas coisas lá, ele não queria criar. Ele queria, vamos dizer assim, ele tinha assim um quê mais assim, ele era mais. Não, ele era mais ele era, eu não sei como explicar. Ele era mais ditatorial, mas eu não via nele, eu não estava lá, né? Isso a gente estudou, né? Mas eu não vejo nele assim um pensamento ou um instinto de tipo nazista, de destruir outros seres humanos. Ele não. Ele não, muito pelo contrário. Como é que eu vejo? Ele começa o governo nos anos 30, o Estado Novo. Isso. O Estado Novo é uma nomenclatura que você dava para o governo italiano. Sim. Governo fascista, o Estado Novo da Itália. Ele transporta isso ao Estado Novo. Vamos construir uma grande nação e tal. Mas ele não copia os métodos. Como o Brasil estava vivendo um momento em que a economia crescia com muita imigração, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, inclusive, árabes, o que acontece? Ele tenta, essa classe trabalhadora miscigenada, pautada pela diversidade e tudo mais, ele tenta um entendimento com os sindicatos que estavam florescendo e tal, que eram das associações de ajuda mútua que vão se transformando gradativamente em sindicato e tal. Ele faz acordo, tanto é que em 1943 ele propõe a CLT, não é? E regulamenta as leis do trabalho, a jornada, o 13º, o salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado. Então ele não copiou os métodos de violência. Estudos, institutos de administração pública profissional, como eles colocavam, vieram com Getúlio, inclusive que se transformaram na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, teve seus problemas, mas teve seus méritos. Sim. Mas não dá para comparar. Eu acho que o que mais dá para comparar, que o pessoal estava
quem lê a história vê o jeitão dos caras que estavam naquele tempo, era mais integralismo. Eles tinham um jeitão meio doido, de uniforme, de ter um mundo meio doidão. Se deixasse aqueles caras, mas já foi tirado rapidinho. Aqueles lá eram meio pancada. Tentam imitar, inclusive, lá na Itália eram as camisas negras e Exatamente. as camisas verdes. Até os símbolos, os integralistas os e tal. símbolos deles, Exatamente. né? Mas felizmente aquilo não prosperou. Não. Pecou um pouco na tradução, né? Ele deu um erro na tradução. Bom, como eu disse, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. A gente queria muito agradecer mais uma vez a presença do Hamilton, que com a lucidez e clarividência de sempre expôs um tema sério. Uma enciclopédia da administração e da política brasileira. Sim. Isso. Colocando. E se me for dado o direito de pedir, diante de tudo que você assistiu hoje aqui, reavalie sua postura. Elimine o ódio, reate a relação com quem você brigou por nada. Pense, será que vale a pena continuar brigado por conta de uma opinião divergente? Eu acho que não, né? Hamilton, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luiz Antônio, pela oportunidade, né? Porque ultimamente a gente não tem tido muito essa oportunidade de abordar tantos assuntos em torno de um eixo principal, você abordar tantos assuntos e falar um pouco da geopolítica e tal. Isso é né? ótimo. Então isso é uma oportunidade realmente legal, eu que agradeço muito. E já fica o convite aqui, né? Quem se interessar em conhecer o nosso livro, dia 27, Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. Eu vou encerrar lembrando. Então tá aqui, dia 27 de maio, às 18 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos, que ainda é na rua Júlio Hanser, 140, se a memória não me falha. Lançamento Você do tá livro. bom de memória. Tá bom. Eu também fui tanto lá. Né, livro Fascismo, o Primitivo que Volta, do Hamilton Pereira. E nos siga, e se inscreva no canal que está aqui. Agora tem, né? Não vou pagar mico, não, né? De sinalizar, não aparecer. Não, tem sim. Nós estamos crescendo também, a gente está aprendendo. Agora até pode seguir, toca o sininho, compartilhe, enfim, participe. Muito obrigado, até a próxima.